Olá a todos, eu sou a Ana Simonassi, mais uma vez aqui ao vivo. A gente tem feito aqui nossas lives na Revista de Cultura, tem sido muito bom. Todo dia a gente conversa com um artista, um realizador, alguém diferente, né, falando sobre cultura brasileira. Hoje a gente vai conversar com a fotógrafa Amanda Nakal. É, Vai ser uma conversa bem legal. Vamos lá, deixa eu aceitar aqui. Agora sua telinha vai subir aqui. Aguardando. Tá subindo aqui a tela da Amanda para conversar com a gente hoje. Oi, tudo bem? Oiê! Agora foi. Agora foi. Foi difícil, mas a persistência deixou aqui a gente conectado. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Ah, Me que conta se ótimo. você tá me vendo bem também, que às vezes fica Sim. quadriculado. Não, sua imagem tá boa, tá legal, tá tudo rolando. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui lendo a bio da Amanda para a gente poder conversar no nosso papo de cultura de hoje. Amanda Nakal é fotógrafa há 10 anos e especializada em fotografia feminina há 6 anos. Compartilha sua sensibilidade de coabitar esse mundo com seus processos criativos autorais, afetivos e suas vivências, meditações, danças, escritas e leituras. Em seus ensaios fotográficos coletivos e individuais, workshops e rituais fotográficos, expandindo ainda mais não só a criatividade das mulheres, mas principalmente a troca, olho no olho, a sinestesia do encontro, a empatia, a conexão e o amor entre as mulheres. Amanda, essa sua bio é linda. Eu queria que você contasse um pouco pra gente dessa trajetória. Como é que começou? Assim, quando você era criança, você já sabia que queria ser fotógrafa? Acho que a gente nunca sabe, né? Quando a gente é criança, a gente não tem muita consciência. Mas eu sempre fotografei. Meu pai sempre tinha uma câmera. Eu pegava a câmera dele pra fazer umas fotos, fazia muito autorretrato, nem sabia que era autorretrato naquela época, quando eu era criança. Mas a fotografia sempre esteve, né, na minha vida de alguma forma. A câmera sempre esteve na minha mão, assim, digamos. Eu sempre estava com a câmera, mesmo não sabendo muito o que fazer, mas eu estava ali sempre com a câmera. E só na adolescência, lá para 18 anos, que eu de fato olhei e falei, cara, quero fotografar de verdade. E aí peguei uma câmera, pedi pro meu pai de presente uma câmera com manual, né? E uma semi-profissional, digamos assim. E aí comecei a brincar. E aí sim eu fui tomando consciência de que eu queria ser fotógrafa e era isso que eu queria. E aí olhando para trás, era para ser, era só isso que eu tinha que ser. E como é que foi essa jornada, assim? Ele te deu essa câmera, mas você fez graduação em produção cultural, certo? Como é Sim, que foi esse processo? A graduação te alavancou para você fazer a fotografia? Como é que foi esse processo? total me alavancou. Eu sempre falo que foi um portal, assim, a produção cultural, porque tive disciplinas muito necessárias para o meu trabalho hoje em dia, né? Que como eu trabalho com questões femininos, Sim. com questão do feminino, por exemplo, na produção cultural eu tive disciplinas como teatro, música, dança, política, o que, o que juntou tudo para o meu trabalho Só ser um o que ele minuto. é. Sim, só um minuto, Amanda. Desculpa, chegou aqui uma correspondência. Peraí. Aí quem quiser conversar comigo no comentário, a gente conversa também, não tem problema. A gente conversa. Desculpa, Amanda, isso é completamente atípico de acontecer aqui. Mas coisas
de casa mesmo. É, a gente tem um momento assim super live e tal, tem toda uma preparação, mas enfim. Depois esse áudio vai pro podcast e a gente vai, eu edito essa parte. Uhum. É, então, voltando, eu estava contando sobre a questão da produção cultural, de como te alavancou sobre o processo criativo e da fotografia e tudo mais. Isso, total. Que tudo que eu vivi na produção cultural fez com que o meu trabalho, o meu serviço se tornasse o que ele é hoje. Então, eu estudei desde política, políticas públicas, até música, dança, cinema, o que me tornou muito quem eu sou hoje, né? Construí muito a partir de tudo que eu vi, de tudo que eu ouvi, de tudo que eu aprendi com as artes para o meu trabalho ser o que ele é. E como que foi, assim, quando você fez o seu primeiro trabalho profissional? E quando que você decidiu que você queria fazer esse trabalho com mulheres? Vou começar com a segunda pergunta. Como que eu decidi que eu queria fazer o meu trabalho com mulheres? Na verdade, não decidi, assim, vou fazer trabalho com mulheres. Foi uma coisa fluida, foi uma coisa que aconteceu também desde quando eu comecei a fotografar. Desde quando eu tinha câmera e ficava lá brincando, eu fotografava minhas amigas. Fotografava os processos das minhas amigas e os meus processos também. Tipo, eu tava mal com um relacionamento, eu transformava isso em fotografia e chamava uma amiga para fotografar, ou uma amiga também estava mal. Tive uma amiga, tem uma amiga muito importante que ela dava os processos, ela compartilhava os processos dela comigo e falava: "Vamos fotografar isso". Então foi um grande aprendizado assim que ela tinha depressão, então a gente trabalhou isso na fotografia. Depois um amigo dela faleceu, então a gente trabalhou essa dor também na fotografia. Enfim, fui vivendo todos esses casos e aí eu fui fotografando amigas, amigas, amigas. E eu lembro o meu primeiro trabalho pago foi uma amiga de uma amiga grávida que ela queria fotografar, né, registrar esse momento da gravidez. E aí eu topei, e aí foi meu primeiro trabalho pago. E aí eu continuei fluindo. Aí rolou várias indicações, né? Começaram as indicações, aí eu comecei a entender o meu valor como fotógrafa, que é eu entrego muito mais do que a fotografia, entrego a alma e a história de cada mulher através da fotografia. Comecei a entender esse valor e aí comecei a fluir. E era só mulheres. Eu me sinto muito mais à vontade com mulheres do que com homens. Não me vejo fotografando homens. E esse processo seu sobre, como você falou, né, terapêutico, de trabalhar a dor, de trabalhar essas questões, como que é para você? Você tem interesse, você também se aprofundou em estudos de terapia, de psicologia? Você se interessa por isso? Ou é um mecanismo apenas artístico? Como é que funciona para você? Eu acho que se misturam, né? O mecanismo artístico e o terapêutico. A arte por si só é terapêutica, né? Eu falo que a arte salva. É, quando a gente transborda o que a gente sente através da arte, de alguma forma ela está salvando a gente está vivendo processos muito íntimos com ela. E eu sempre gostei da questão terapêutica. Não tinha muita consciência, comecei a ter consciência quando eu comecei a me auto-investigar, a entrar mais no meu autoconhecimento. E aí, quando eu fui mais para dentro do meu autoconhecimento, aí eu comecei a entender as terapias mais holísticas, tipo aromaterapia, cristalterapia. Também vivi 4 anos, quando eu estava na faculdade de produção cultural, morei com psicólogas, então eu morei com 4 psicólogas, então elas só falavam de psicologia e eu acho que eu fui absorvendo, assim, eu ficava sempre perguntando, mas e isso e aquilo? Então, acho que eu absorvi muito do mundo terapêutico da psicologia, fiz também análise, terapia por 10 anos, ainda faço, então sempre estudei muito sobre, mas não fiz uma formação, nem um curso, mas sempre me interessei muito, estudo muito sobre. Sempre estive nesse meio. Seu trabalho também é muito ligado aos elementos, né? A terra, a água. Você trabalha bastante com natureza também.
Isso é uma constante para você? Você realmente fez essa escolha? Como é que funciona e como é que é a natureza para você? Não foi uma escolha, aconteceu assim, tudo vai acontecendo, eu vou só recebendo e eu vou trabalhando em cima do que eu vou recebendo e eu vou aprofundando e vou mergulhando na matéria que é a vida, né? A vida acontece, eu tenho essa matéria e vou trabalhando nela. É assim que funciona. Os elementos, eu acho que como eu lido muito com essa questão terapêutica, acaba aparecendo mais fortes os elementos, né? Água, ar, fogo e terra. A questão da natureza é que eu sou muito ligada à natureza. Eu vim do interior do Rio, não sou do Rio. Eu sou de Volta Redonda. Então eu passei minha infância com pés descalço, subindo em árvore, indo em cachoeira. Então eu sou super moleca, assim. E daí depois, quando eu fiz produção cultural, também me liguei muito à natureza, porque também tinha praias. Então eu frequentava muito praia, muito esse cenário. E aí, quando eu cheguei no Rio, eu trouxe essa minha bagagem, né? Esse meu amor pela natureza para a fotografia. E comecei a caçar novas cachoeiras aqui no Rio. E aí, muitas mulheres começaram a ver que elas não conheciam as próprias cachoeiras do Rio, a própria natureza que o Rio oferece. E começaram a me contactar também pela fotografia e por esses elementos, né? Aí na cachoeira a gente tem esses elementos bem mais fortes, que é a água e a terra, né? A gente trabalha bastante a água e a terra. E aí sugiro também a gente mexer um pouco com o elemento fogo, a gente acende algumas velas. Depende de cada mulher, né? Depende do que ela vem, o que ela traz, qual é a história dela, com o que ela se conecta. E aí a gente olha para isso com olhos também com os elementos. Como é que você vê o seu trabalho na cultura hoje, assim? Como que você vê a relevância dele nesse lugar de estar trabalhando com mulheres, com natureza? Eu acho que, como cultura, eu acho que, como eu falei, a arte salva. Então, eu, de alguma forma, eu potencializo e desperto. Não vou ser prepotente falar eu salvo as mulheres, a fotografia salva, mas eu acho que de alguma forma salva dentro delas mesmas, né? Com as histórias delas transformadas em fotografia. E a arte salva, então a fotografia também salva, e aí todo esse processo vai salvando de alguma forma. Tanto a autoestima, quanto os processos mais íntimos, de relação com ela mesma, de relação com outras pessoas, de relação com a natureza, de relação com a cidade. Também tem muitas questões com a cidade por si só. E a cultura, ela salva também. A cultura também é um transbordamento dos artistas, né? De tudo que nos habita. A gente transforma isso em cultura. Então, acho que a fotografia também está nesse lugar de habitar tudo que a gente vive, tudo que a gente transborda. Recentemente eu vi um post que você fez sobre autorretrato, perguntando de fotógrafos, artistas que trabalhassem com isso. Quem são suas inspirações, assim? Eu logo lembro da Frida Kahlo, com Frida todos os Kahlo, autorretratos dela, tal. maravilhosos. Quem são os artistas de referência que você vê no autorretrato, na pintura? Quem te inspira? Sim. A Francesca Ullman, eu acho que é assim, é uma fotógrafa incrível que me inspira muito com a questão do autorretrato, assim, e com a questão terapêutica também, porque ela vivia num lugar muito de dor e transformava isso em fotografia. Mas eu gosto bastante também de escritoras, Ana Cristina César, também ela faz muito, falava muito de si, né? Transbordava muito quem ela era através das escritas e dos poemas dela. A própria Clarice Lispector eu gosto bastante, Lígia Fagundes Telles também. Agora, ai, tem muitas, mas assim, eu sempre esqueço, mas tem a Francesca, enfim, tem algumas assim, mas eu super esqueço. Mas essas são as É, principais, assim, a Francesca Woodman, eu sou muito, muito inspirada pelo trabalho dela. dentro desses aspectos, assim, da sua fotografia, o que mais te interessa tecnicamente? Você gosta de trabalhar com luz e sombra, contraste? Como são os aspectos técnicos para você? Gosto de trabalhar também com sobreposição, né?
com uma foto em cima da outra. Eu tenho gostado bastante também de trabalhar com cristais. Eu posso até mostrar aqui. Eu até postei no Instagram perguntando, querem saber como que eu faço? Posso até mostrar. Esses são vidros, né? Eu adoro trabalhar com essa técnica que eu coloco aqui e vai. Que demais. Eu tenho vários desses, são vários de várias formas, né? Então vai dando várias formas diferentes para fotografia. Trabalho também bastante com sombra e luz, amo sombra e luz. Também gosto muito de fotografia aquática, de colocar a câmera embaixo da água. Gosto também de fotografia com obturador mais aberto. Assim, bastante coisa. Sim. E você tem feito vários cursos, né? Você tem dado vários cursos online. Como é que tem sido esse processo? E aonde que as pessoas podem ver também seus cursos? Sim, eu tenho. Nesse confinamento foi uma surpresa, assim, que eu não imaginava que meu trabalho poderia se expandir para o virtual, porque eu sinto que o meu trabalho ele fala muito da presença, do olho, do toque, do acolhimento, do abraço, do sentimento mais próximo, né? Então eu não senti que eu sabia que em algum momento ele ia pro virtual, mas não tão rápido assim. E aí veio a quarentena em que a gente teve que se reinventar, todos nós. E aí eu comecei a pensar como eu poderia levar o meu trabalho de uma forma ainda com muito acolhimento, com muito afeto para o virtual. E aí deu super certo. Aí eu comecei com as práticas fotográficas criativas, que eu ensino às mulheres, não a técnica da fotografia, mas eu ensino como olhar criativamente para o mundo, né? Porque falta muito esse olhar curioso que transforma a fotografia em criatividade. Então, comecei a. Isso eu também já fazia nos meus workshops presenciais, né? Mas aí eu trouxe para o mundo virtual e aí foi uma surpresa muito incrível, porque eu pude reinventar e inventar mais outras técnicas para conectar mais as mulheres, mesmo no virtual. E super funcionou. A sensação é que a gente atravessa a tela, é muito louco. A gente chora, a gente ri, dá vontade de abraçar a tela, muito engraçado. E aí deu certo. E aí eu continuei também me explorando e explorando novas maneiras de transformar e falar do meu trabalho. E aí também eu trouxe o curso online de autorretrato, em que, de novo, eu não ensino a técnica de fotografia, porque acho que é muito mais além, né? Eu ensino realmente a olhar para si com amor, com acolhimento, junto de vários exercícios incríveis, com uma metodologia em que eu também criei especialmente para o virtual. E aí, quem quiser também ver, quem se interessar, pode entrar no meu site www.amandanacal.com, que tem tudo lá direitinho, ou no meu próprio Instagram, que vai, às vezes, assim, eu vou colocando lá. Atualmente, todas as turmas estão cheias, estão com as vagas encerradas, mas talvez eu abra uma turma de autorretrato em breve. Estou pensando ainda. Ai, que legal, que bom que tá dando super certo, né? É, você fala que você também trabalha com dança, escrita, leituras. Como que é esse processo? Meditação também? É nos seus workshops? Você faz isso coletivamente? Ou são processos? Como é que funciona? Eu acho que eu levo toda a minha bagagem de quem eu sou para o meu trabalho. Assim, eu transbordo quem eu sou no meu servir. Então, eu tenho toda uma questão, todo um transbordamento com dança, dança intuitiva, já fiz biodança, também amo meditação, é um lugar que me deixa muito no presente, então tem a meditação, também tem a escrita em que eu escrevo bastante para me entender, para entender quem eu sou. E aí eu levo tudo isso para os meus trabalhos, né? Então, no workshop tem dança, tem meditação, tem
tem tudo. E aí eu criei essa metodologia, né, nos meus trabalhos, nos ensaios fotográficos, nas sessões fotográficas, em que eu misturo tudo isso e oferto, compartilho com a minha cliente. E aí a gente vai, através da dança, da meditação, da escrita, a gente vai se apropriando também da história dela para transformar isso em fotografia. Ah, demais isso. Conta um pouco dos principais trabalhos assim que você fez. Teve a exposição, né, Rugidos Uterinos. Tem várias histórias que você viveu com essas fotografadas. Conta algumas pra gente, eu acho que o pessoal vai gostar de conhecer. Nossa, muita coisa, Ana! Foi uma pergunta muito abrangente. Muito abrangente. São muitas Foi, histórias, né? Você está há 10 anos fazendo esse trabalho. Bem, se sim. conseguir uma ou duas mais impactantes, eu acho que já vale a pena. Sobre a exposição, então, primeiro que você perguntou, aconteceu uma exposição individual minha, individual e coletiva ao mesmo tempo, que era com várias mulheres, que se chamava Rugidos Uterinos, em que eu dava voz através da fotografia para as mulheres, né? Para elas falarem, para elas se expressarem através da fotografia, através da fala, através da dança. E aí foi super lindo, eu consegui fotografar mais de 30 mulheres. E aí na exposição, acho que foram. Mas aí na exposição eu tive que fazer, né, um menor, e aí consegui expor 10 mulheres, 10 vozes, e 10 histórias, 10 almas ali, falando, encarando quem se é. Eu falo muito também da potência e da coragem de ser quem se é, né? Eu acho que a fotografia também atravessa muito essa coragem de ser quem se é. E elas tiveram muita coragem de se expor, de falar, de colocar voz e de levar para uma exposição, né? Onde todas as outras pessoas também podiam ver. E eram nu, né? São todas mulheres nuas, também para trabalhar essa retirada das camadas e trazer a alma nua e crua daquela mulher. Então foi muito corajoso, todas elas. E claro, tem histórias assim que me tocam bastante, que eu me sinto muito honrada e muito especial de ter ajudado e de ter recebido essas histórias para transformar em fotografia. Posso trazer duas assim que são bem marcantes para mim. Uma é da Caterine, em que a gente conversava bastante e aí ela estava com muita raiva e porque ela tinha feito um aborto e ela, enfim, muitas questões, muitos processos íntimos e internos de uma mulher que faz um aborto. E, e ela tava com muita raiva e ela queria ficar nua em frente à Lerge e ficar pulando. Aí eu, não, calma, vamos viver esse processo juntas. E aí a gente viveu esse processo juntas durante 6 meses, de conversando, trocando, até que a gente foi deixando desabrochar, assim, os sentimentos, vivendo eles, e eu acompanhei ela. E nesse tempo, nesse período, a gente acabou ficando muito amiga. Não tem como, assim. São processos tão íntimos que aí a gente começa a ficar muito amiga. A gente ficou bastante amiga. Aí teve um dia que eu tive um insight de transformar a dor dela em refazer tudo que ela viveu, mas de uma forma ressignificando essa dor, ressignificando toda a história que ela viveu, e ela aceitou refazer isso. E a gente trocou bastante, ela trouxe o girassol como se fosse algo que nascesse do útero dela novamente, mais uma coisa florida. E aí eu trouxe também uma casa abandonada, que era como eu sentia que ela estava sentindo, né? Que ela estava se sentindo meio destruída por dentro, mas querendo viver e se transformar numa nova mulher através dessa história. Enfim, aí fomos construindo esse ensaio juntas, essa sessão fotográfica terapêutica, que foi bastante terapêutico. E aí a gente foi para esse lugar e aí eu pedia para ela pensar, né, como era
como foi no dia, o que que ela sentiu no dia, como foi a cirurgia, enfim, aprofundei bastante, assim, foi uma coisa bem intensa, bem forte, bem íntimo. E ela super aceitou e entrou total no processo. E enquanto ela estava vivendo aquilo, estava fotografando e super ali acolhendo, caso ela precisasse. Mas ela não precisou, foi uma coisa assim que ela queria muito refazer e ressignificar isso para ela. Então ela conseguiu ressignificar através do girassol. Aí a gente fez o girassol nascer assim do útero dela. A gente comprou o girassol, então a gente fez muitas fotos com esse girassol. E conseguimos transformar essa dor numa leveza, numa coisa que se ressignificou, que foi muito ressignificativo para a vida dela. E aí foi muito bom que ela fala que guarda esse girassol até hoje, num potinho, e o quanto foi bom para ela ter ressignificado, ter olhado de outra forma, sem ter raiva para essa história, né, que aconteceu. Então foi muito linda, essa história foi bem marcante. Inclusive eu tenho uma foto enorme assim aqui na minha casa dela, porque eu acho a foto ficou incrível, a história é incrível, assim, receber e ter a honra de participar desse processo foi muito lindo. Então eu tenho aqui assim enorme essa fotografia. E uma outra história também muito forte, que não é do meu lugar de fala, então eu acho que foi muito forte por conta disso, de eu também poder olhar com outros olhos outra pessoa, uma mulher negra, em que ela falava sobre as dores e as delícias de ser quem ela era, quem ela é, e que ela não gostava de se olhar no espelho, que ela não curtia, assim, era muito difícil para ela se olhar no espelho, com todas as questões raciais que ela vivia. Então foi muito bom também para poder olhar com outros olhos o mundo através do mundo dela. Foi muito importante para mim, para aprender com ela. Aprendi muito, assim como ela aprendeu muito comigo. Foi muito especial. E aí também fiz uma proposta de ressignificação desse desse lugar, né, de não conseguir se olhar no espelho. E falei, não, vamos fotografar com o espelho, vamos fazer isso acontecer com o espelho, vamos viver isso juntas. Eu acho que eu sempre dou a mão, assim, aperto a mão muito forte daquela mulher e vou junto com ela, sentir o que ela tá sentindo, ver o que ela tá vendo. E aí a gente foi juntas também viver isso, dela se olhando no espelho, se reconectando com ela, reconectando com a autoestima, com quem ela é. E ela vivendo aquilo e eu fotografando, a gente escolheu uma praia que ela gostava muito. Também o nu veio muito forte. Ela nua, se fotografando com aquele espelho em frente a ela. Também são fotos incríveis, lindas, maravilhosas, em que depois ela pôde ver e ver que, de fato, não tinha porquê ela ter tanta dor assim com o espelho. Também foi uma ressignificação. E no final da sessão fotográfica, eu tive um insight assim, aí eu falei, não, peraí, você não é o espelho, você é você mesma. Então vamos tirar foto também com a moldura. Você é o seu próprio espelho. Você não precisa de um espelho para se sentir bonita e poderosa e incrível. E aí no final a gente tirou a moldura do espelho e fotografou só com a moldura. Ela segurando a moldura e ela no meio assim do que era o espelho. E também e aí foi essa foto que foi para a exposição do Rugidos Uterinos. Foi bem marcante, foi bem lindo. A exposição teve alguma repercussão? Assim, como é que você sentiu a recepção da exposição? E, se não me engano, teve até um vídeo, né? Teve um mini doc, eu não sei como é que foi esse processo, mas eu queria saber como foi a recepção do público para você. Foi muito forte. A recepção do público foi acolheu bem, mas foi muito forte porque são mulheres nuas e eram quadros 1 por 80, tipo, enorme o quadro, é como se a própria mulher estivesse te encarando e não eram olhares afetuosos, eram olhares de dor, algumas de força, não eram olhares, eram até olhares intimidadores, assim, eu acho. Mas o público acolheu bastante, eu recebi muito feedback, assim, de pessoas que iam e me mandavam mensagens falando quanto reverberou nelas aquelas mulheres nuas e aqueles olhares. E foi muito forte também porque foi num lugar, assim, bem
atípico, né? Eu acho que eles nunca receberam uma exposição dessa, que foi no Centro Cultural da Justiça Federal, que também é um centro mais quadrado, querendo ou não, é um lugar mais quadrado, assim, que não recebe coisas tão diferentes, tão atípicas, assim. Então, fiquei muito surpresa quanto foi acolhedor. O público acolheu bastante. E o mini doc veio junto com o processo das fotos, quando eu estava fazendo os ensaios, quando eu estava vivendo o Rugidos Uterinos, eu senti que eu precisava documentar isso, que era muito forte, era muito poderoso tudo que eu estava vivendo. E a fotografia por si só não bastava, eu precisava documentar real assim as histórias daquelas mulheres, o processo de cada uma, a fala de cada uma. E também porque eu estava ali como um canal. Quem era protagonista mesmo daquelas histórias eram elas. Então, elas que tinham aquela voz, elas que tinham que falar. Então, eu senti uma necessidade de botar elas para falarem, elas para compartilharem a história delas. E eu ali como só um canal, só como uma ferramenta, né? De potencialização da história delas. E aí rolou, aí chamei uma querida, a Sol, que veio junto transformar essas fotografias, essas falas, essas vozes em documentário. E foi muito especial. Ela gravou todas as mulheres que fizeram o ensaio, gravou tudo que eu falei assim da história, são elas contando a história por trás das fotos. Então, assim, foi uma coisa muito forte, porque você via ali a exposição daquelas mulheres, aquelas fotografias. Às vezes você não entendia muito, né? E aí quando você parava para ver o documentário, e o documentário existe, ele tá lá no meu site. É só entrar lá na parte Rugidos Uterinos que tá lá o documentário. E aí, quando você via elas falando, aí fazia todo sentido, né? Você começava a ligar mesmo tudo o que estava acontecendo ali nas fotos com a fala delas. Foi bem bonito. Ai, que legal. A Daniele Magalhães, que esteve aqui conversando com a gente, ela é uma filósofa, assim, na verdade, o doutorado dela é em filosofia, ela estuda a Silvia Federici, que é uma filósofa que trabalha muito com a questão das mulheres também. No caso, a Daniele, que conversou com a gente, até quem estiver ouvindo depois, se quiser procurar aí no IGTV, no podcast, a entrevista da Daniela é muito boa. Ela fala muito também sobre a questão das empregadas domésticas e do feminino. E hoje ela postou mais cedo uma matéria muito legal da revista Cult que falava sobre a relação da mulher com a natureza. Porque desde a Revolução Agrícola e com o capital na mão dos homens, as mulheres tiveram muita liberdade com a terra, com o plantio, com tudo isso para poder ter mesmo vida, né? A partir das plantações, a partir de tudo que elas encontravam e todas as revoluções que aconteceram a partir disso. É, E aí a matéria segue falando sobre o momento político que a gente vive, onde tantas mulheres no mundo ainda estão em situações de escravidão ou de trabalho forçado, enfim, várias questões nesse sentido. Eu queria saber como que você vê o seu trabalho em relação à política. Você comentou sobre o lugar onde foi exposto, sobre a questão da alerge. E o momento que a gente está político perpassa meio que todas as vidas, principalmente das mulheres. Como que isso tem afetado o seu trabalho? As mulheres que você tem trabalhado hoje, elas chegam com muitas questões em relação à opressão, em relação ao sistema político. Como é que você vê essa parte política no seu trabalho? Pessoal é político, né? Só por existir, eu já estou me colocando politicamente no meu espaço. E as mulheres, sim, chegam com certeza com muitas questões sobre a sociedade, sobre como elas vivem, porquê, sempre com porquê, como, né? Sempre também trazendo muitas questões com a aparência, com os padrões. E geralmente elas não entendem muito assim por quê. E é sempre um papo assim que eu tenho com elas sobre essa questão do patriarcado. Enfim, a gente vai adentra muito em a história da mulher, né? Eu tenho muitos estudos referentes à história das mulheres, estudos feministas também.
Então eu trago toda essa bagagem de conhecimento para elas entenderem que é fruto do mercado, tudo isso que elas sentem com elas mesmas e não é algo natural, né? Tipo uma coisa que nasceu natural dela, é uma coisa que é imposta. Muitas questões que elas trazem, com certeza é imposto pelo mundo, assim, né? Pelo pelo mundo patriarcal. Então, é muito interessante, muito gostoso também trazer isso para elas e a gente conversa bastante. Então, com certeza, meu trabalho é afetado pela política, não tem como. Assim, e eu me colocar no mundo, eu tô trazendo o que eu acredito, né? Tô trazendo esse lugar político também, que é contra o patriarcado e contra essas opressões. E aí também eu tenho livros, em que geralmente quando eu encontro com elas pela primeira vez, a gente tem uma conversa, geralmente elas vêm aqui no meu ateliê, no meu escritório, e aí a gente conversa, tem um bate-papo é muito gostoso, que eu posso pegar os livros que eu tenho, os estudos que eu tenho e abrir na tal página e falar, olha, aqui, olha só o que ela tá falando sobre a história da mulher. Então é muito bonito, assim, né? Porque acaba também florescendo um lado mais histórico que é super importante deixar mais explícito e mais claro para elas. E para mim também, né? Porque eu vou aprendendo junto, eu vou vivendo isso tudo junto com elas. Ah, que demais, Amanda. Eu acho que a gente já teve um ótimo papo aqui. Depois disso vai ficar disponível aí nos outros canais. Tem mais alguma coisa que eu gostaria de contar pra gente, de divulgar de repente? Ai, não sei, eu sou meio tímida assim, eu prefiro que você me pergunte do que ficar falando. Ah, não sei, eu acho que a gente tem que pensar muito também no auto-amor, né? No autoacolhimento. Eu tenho falado bastante sobre isso nas minhas redes sociais, no Instagram, no site. Batido muito nessa tecla sobre auto-amor e autoacolhimento, assim, com as mulheres. Eu sinto que a gente precisa, eu preciso, a gente precisa olhar mais pra gente, com mais carinho, ser mais gentil com os nossos processos. Eu sinto que o mundo ele traz um peso muito grande assim para rapidez, para ser tudo imediato. E aí o confinamento trouxe um pouco essa questão do de ir mais devagar, né, da gente olhar mais para dentro, mas ainda assim chegam mulheres que falam não consegui parar, não consegui ter tempo para mim. Então a gente, eu acho que eu gostaria de falar, gostaria de trazer sobre seja travou, travou um pouquinho, Ana. Uhum. Eu acho que muita gente vai gostar de assistir também depois. Obrigada, Amanda, aí, pelo seu trabalho, por tudo que você faz, que é um trabalho lindo, e também por ter aceitado o convite de estar aqui hoje. Obrigada, Ana. Amei estar aqui, uma honra poder trocar com você, falar um pouquinho sobre o meu trabalho. É isso, agradeço. Certo? Um beijinho. Obrigada a todos que assistiram a gente aí, para quem estiver ouvindo depois também. Um beijo, Amanda, Beijo, boa semana. para você também.